Infelizmente ou não, a gente precisa colocar o Marreco de Maringá aqui na tela hoje. Mas ele vai vir pessoalmente? Não, gente. É só a matéria. Eu vim aqui só para falar mal dele. Vamos colocar esse malandro aqui. Tinha mais cara de malandro, é um elogio, né? Olha aqui, ó. Inspeção na 13ª Vara de Curitiba, antigo QG de Moro, revela a zona completa em bens e recursos que a Lava Jato confiscou. Tá aqui o cara que já deveria estar preso se o sistema de justiça brasileira fosse realmente sério. Aqui um pouquinho da matéria, só um pouquinho. Avança a inspeção que o CNJ faz desde junho na 13ª Vara Federal de Curitiba, ex-quartel-general do Sérgio Moro, informa o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal o Globo. Em setembro, num relatório parcial, o CNJ qualificou de gestão caótica o controle dos recursos resultantes dos acordos de delação e de leniência firmados com o Ministério Público Federal e homologados pela Justiça. O trabalho é feito manualmente por funcionários da 13ª Vara em colaboração com o TRF4. E o caos se confirma, uma zona completa. Não se tem um inventário de onde foram guardados todos os itens apreendidos, como obras de arte, por exemplo, assim como não se consegue identificar a destinação de diversos desses bens, inclusive os recursos que foram confiscados no exterior. Companheiro Luiz Portinho, quando é que nós vamos ficar livre desse traste chamado Sérgio Moro, companheiro? Ô Gilbert, Chico, eu vim aqui só para falar do Sérgio Moro. Eu queria, quando eu vi que estava na pauta, eu achei ótimo, porque a gente precisa falar nesse indivíduo, né? O Samuel, só para pegar um gancho ali, o Samuel falou de Portugal, né? Nós temos um processo de lawfare iniciando lá em Portugal, hein? Olhos abertos, hein? Hoje de manhã nós conversamos com a Tânia, que toda segunda-feira está com a gente, 6 horas da manhã, exatamente sobre isso. Ela abriu o programa, a gente vai fazer um corte sobre essa questão. Muito bem lembrado. Tu sabe que ontem eu vi o Rui Abreu, né, o Gilbert, que faz o programa sempre aqui contigo. Vi ele lá no 247, no Mais Esquerda, um belo programa, recomendo aí que procurem até. Sobre essa questão de Portugal, tem muitas nuances ali que eu não conhecia, e ontem o Rui Abreu abriu a minha mente. Mas assim, Sérgio Moro, né, o Gilbert, o que dizer mais do Marreco de Maringá, como tu falaste, né? Não bastasse tudo que ele fez, e assim, quando o CNJ aponta ali gestão caótica na 13ª Vara, eu acho que não é um termo muito adequado, porque eu acho que isso é proposital, né, Gilbert? Gestão caótica seria assim se a pessoa deixa... Acontece um caos por negligência, por culpa, né? por não saber organizar bem. Esse não é um caso de culpa e negligência, esse é um caso doloso, de administração dolosa da 13ª Vara. O não registro desses bens e do paradeiro dos depósitos judiciais, ele é proposital, é exatamente para que não seja localizado o seu destino. O Tony, como é que é o sobrenome mesmo, né? O Tony, o delator lá de Curitiba, ele já tinha alertado sobre isso, sobre esses depósitos aí, são bilhões, né, Gilbert? É bom a gente não esquecer que são bilhões de reais que deveriam estar, pelo menos, depositados em juízo. É aquela verba que os lavajatenses queriam fazer um fundo, né, para gerir isso aí, que ficaria a gestão a cargo da Lava Jato, né, do Ministério Público Federal. Em boa hora, o Supremo cortou as asinhas dele nessa questão deste fundo, né, que seria um fundo para fazer projetos anticorrupção, né? Tá na cara que seria o contrário, né? Seriam projetos nessa linha fascista aí da Lava Jato, né? De criminalização dos movimentos populares, porque ao fim e ao cabo a Lava Jato foi isso, né? Criminalização de tudo que é popular, né? Então, exatamente. Assim, Gilbert, eu quero fazer esse registro aqui que não é gestão caótica, que é uma gestão muito deliberada por parte do senhor Sérgio Moro. Tony Garcia, tá aí a Sueli me ajudando, ó. Então, assim, muito deliberada, e agora, Gilbert, que o Moro hoje foi ouvido aí já
prestou seu depoimento, né? E, assim, para o pessoal que acha que o Moro, que o Bolsonaro já deviam estar na cadeia, vamos ter calma, pessoal, porque os processos eles estão tramitando e assim, quem me conhece aqui sabe que eu não sou de passar pano para judiciário e nem ter crenças ilusórias com o poder judiciário, né? Mas neste caso, eu já falei isso aqui uma vez, Gilbert, contigo, neste caso do Bolsonaro e do Sérgio Moro, eu tenho quase que certeza de que eles serão punidos, serão condenados e alguma pena terão, porque eles fazem mal ao próprio sistema, sabe, Gilbert? Ao próprio sistema judiciário, ao próprio mecanismo do judiciário, que é um mecanismo de defesa da classe burguesa, né? De defesa total da classe burguesa, mas o Sérgio Moro e o Bolsonaro, eles fazem mal a esse sistema, eles corrompem o bom funcionamento desse sistema de defesa da classe burguesa. Então, o judiciário inevitavelmente vai punir essas figuras aí, certo, Gilbert? Então, quero deixar o nosso público aqui, tranquilizar eles um pouco em relação a essa a necessária, ao devido processo legal aí que nós estamos caminhando nesse devido processo legal, né? E eu acho que assim, ó, Gilbert, no ano que vem, talvez a gente comece a ver aí algumas sentenças e condenações já em relação a esse pessoal aí, não só da Lava Jato, como a família, né, que esteve no poder aí durante alguns anos. Aqui na minha adolescência e na minha juventude, coitada, eu não sei nem por que o nome dela entrava nessa história. A gente dizia quando pessoas inescrupulosas, bandidas igual o Moro e o Bolsonaro faziam esse tipo de coisa, a gente falava assim, meter a Elza. Porque esses caras, eles são iguais em tudo. Não à toa que o nome da extrema-direita era o Moro. É porque ele não teve densidade eleitoral para ser colocado. Ele tentou, botou o nome ali, roubou o dinheiro do partido lá que ele foi pré-candidato, que ele gastou 7 milhões. Aliás, eles gostam de gastar milhões. E você vê que o modo é o mesmo. Esse que o companheiro colocou, não é problema de gestão temerária, não é isso. Eles fizeram para roubar, para sumir, para vender, para fazer igual fizeram com as joias, pô. O que o Moro fez foi o que o Bolsonaro fez com as joias, acreditando que nunca iria cair em desgraça, ele ia sair como o cara ainda bonzinho e que ninguém ia cobrar esses milhões de ações judiciais que ele bloqueou, de peças de arte. E isso aí, meu amigo, já deve ter, junto com o Delayol e aquele grupo deles lá, dividido o butim, porque essa gente é o lixo da classe média brasileira e que é da classe média alta também. São aqueles que acham que o pobre que está roubando ali para comer tem que ser morto. Eles que roubam milhões, não, porque eles são malandros, são espertos, porque roubam milhões. Não, eles são o mal dessa nação chamada Brasil. Esse cara é um lesa-pátria. O que ele fez com o nosso país, destruindo a economia, gerando milhares, centenas de milhares e milhões de desempregados, no momento que o país vivia o pleno emprego em 2014, no governo da Dilma. Ele, Eduardo Cunha, junto com Lira, com essa gente que planejou o golpe na companheira Dilma Rousseff. Eles planejaram o golpe para isso, para fazer o butim, associados ao capital internacional, à agiotagem internacional, para roubar o nosso patrimônio, roubar essa gente. Aí, desculpe que eu vou falar aqui. Quando alguém vem falar, né, sobre Cuba e não sei o quê, eu falo, olha só por que Fidel teve que tomar certas atitudes lá em Cuba. Quantas vezes tentaram matar Fidel?
Quantas vezes tentaram um contragolpe? É esse tipo de gente. Esse tipo de gente que vende o sangue do seu povo, ceifa o sonho de milhões e milhões de jovens para viver de forma nababesca, nem no país ficam. Pode ver que o paraíso deles, de tudo que é bandido, é Flórida, Miami, porque eles aqui roubam e vão morar lá, né? Então, esses caras merecem o lixo da história e merecem ser punidos. É principalmente os nossos deputados do campo democrático popular. Eu não tenho maioria para aprovar, mas apresenta confisco de todos os bens de quem ficou provado que usou o golpe de 2016 e a Lava Jato para surrupiar, roubar, saquear as riquezas nacionais e dos envolvidos nas denúncias. Tem que bloquear esses caras, tem que acabar com todo o recurso deles, da terceira geração, porque eles usam laranjas da família, para que acabe. Nós começamos a colocar os pingos nos is, ou esses caras vão ter a oportunidade de voltar e fazer. Porque hoje o Moro, ele pode ser descartado e vai ser. Aliás, ele foi escolhido para fazer o serviço sujo, porque lá, antes da Lava Jato, ele já tinha prejudicado 8 famílias de trabalhadores no Paraná, com uma acusação falsa sobre desvio de dinheiro da agricultura familiar, destruiu 8 famílias de trabalhadores rurais pobres, inclusive falando que eles tinham comprado navio numa região que não tem nem rio. É essa gente. E ele foi escolhido para fazer o serviço sujo, porque o cara que faz isso, com um trabalhador humilde, pobre, da roça, quem conhece roça, trabalhador rural, sabe como é que é a dificuldade. E o cara inventar aquilo, prender uma parte dessas pessoas, esse cara foi escolhido a dedo pela direita nacional, porque sabia que ele era um cara sem caráter, um cara desprovido de escrúpulos, um cara que inclusive paira sobre ele a desconfiança que se ele realmente passou no concurso para juiz, ou foi o pai dele, que era o chefe do PSDB do Paraná, que botou ele dentro do concurso, no QI, porque o cara não sabe nem escrever, minha gente. Como é que é isso? Então, você me desculpe até eu estar meio... Porque eu vi amigos meus com a família destruída, com desemprego, depois do golpe na Dilma. Pessoas que sempre trabalharam honradamente, desde os 14 anos, com carteira assinada, com o golpe na Dilma, entraram numa situação, sabe, que se não fosse a rede de solidariedade, a coisa tinha ficado feia. E essa gente é responsável e tem que ser, sim, lembrado e falado em qualquer lugar, e temos que ter os nossos deputados, que não é ficar só fazendo discurso. Apresenta uma lei lá, meu amigo. O nome dessa lei é Lei Anticorrupção, Lei Moro. Lei Moro. Lei Moro. O que é a Lei Moro? Confiscar todos os recursos de juiz, promotor, que tem usado do seu cargo para benefício financeiro próprio. Pronto. Vai passar? Não sei, mas vai botar o debate na sociedade brasileira e nós vamos poder explicar às pessoas porque o nosso deputado, o nosso senador está apresentando essa lei. Vamos fazer a lei das joias desviadas. Né? Todo aquele agente público que pegar qualquer presente, qualquer coisa que seja destinado para a função executiva e desviou para outra finalidade, terá todos os seus bens confiscados e tal. Mas porque o nome da lei é Lei Joias, por conta desse safado chamado Bolsonaro. Pronto. Ou a gente começa a enfrentar essa gente, porque olha só, esses caras, eles não estão acostumados ao debate nesse nível que eu coloquei aqui. E posso falar para vocês, porque eu sou professor e alguns perguntam para mim, mas o senhor é professor e fala desse jeito? Eu falei, eu falo da linguagem dos caras que vocês votam, pô. Vocês só conhecem essa linguagem. Então eu tenho que usar a linguagem no grau de alfabetização que vocês têm, pô.
Então eu uso essa linguagem, porque se eu usar uma linguagem mais rebuscada, vocês não vão entender, ainda vão começar a me atacar. Então eu vou falar o português claro. E como eu saí? Eu sou professor, mas eu saí de um bairro chamado Chacrinha, que era uma comunidade na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Eu fui criado no meio onde tinha lama e vala a céu aberto. E a educação e a consciência política me salvou, principalmente a teologia da libertação, e me fez fazer uma evolução de consciência. Mas dentro de mim ainda está meus tempos de sobrevivência lá na Chacrinha, porque lá na Chacrinha a gente tinha que sobreviver ao português que queria explorar o nosso trabalho, pagando menos que um salário mínimo para trabalhar na quitanda dele, queria que a gente trabalhasse na fábrica de imóveis, ganhando menos de 1/3 do salário mínimo, para ficar lá trabalhando 12 horas por dia. Já naquela época a gente era rebelde, né? Então, hoje eu sou professor, mas eu vim e não nego a minha origem de classe. Então, esses caras, a gente também não tem que dar refresco a eles, não. Às vezes eu vejo muitos nossos deputados, muitos sendo impolutos, muitos aristocráticos e tal. Esses caras não querem isso, não, amigo. Entendeu? Eles querem escrachar a política, desmoralizar a democracia, entendeu? E nos colocar como pessoas fáceis de serem oprimidas. Porque é isso que eles fazem. Agora, quando eles veem que o peão encara eles, aí eles recuam. Porque uma coisa que eles têm medo é de peão nervoso. Não é à toa quando o peão faz greve. Quando o peão fica nervoso, fica greve, se organiza, eles fogem, falam fino. Então nós não podemos. Parece que agora nosso povo desaprendeu a lutar, gente. Não pode. E tem que fazer essas leis. A lei Moro, confiscar de juiz e promotor e agente da justiça todos os seus bens e familiares que forem, que instrumentalizaram o sistema e a organização de justiça para se beneficiar assim e o seu grupo. Pronto, já criou o debate e o povo vai entender o que é isso. Dizer que o Samuel está 95% correto, tá? Essa questão da linguagem que ele fala é 100% correto, e ele só não está correto na questão da lei, porque a lei já existe, Samuel. Já existe essa lei que prevê o confisco desses meliantes. O que não existe, Samuel, são juízes dispostos a aplicá-la. E aí que está a nossa luta, porque a gente precisa... Tá vazando aí. A gente precisa ter juízes dispostos a aplicar essa lei. E assim, só pegando o gancho do Samuel ali, sobre essa questão da Flórida, né? Lixo humano, território que é um lixo humano. Não é à toa, Samuel, e pessoal que está nos assistindo, que na Flórida, além dessa catrefa aí da lava-jatistas e família que fogem para lá, estão os que fugiram de Cuba, né? A burguesia que fugiu de Cuba, e está lá também um milico safado que assassinou o general Prats e outros generais que davam respaldo ao governo Allende do Chile. Também estão lá. E tem outros pilantras que estão lá na Flórida, né? Aquilo lá é o esgoto da humanidade, né? E assim, Gilbert, grande satisfação estar aqui contigo. Desculpa aí me alongar nas falas aí. Na quarta-feira estamos de volta aí, tá, galera? Deixar um abraço para todo mundo aí. Prazer em conhecer o Samuel.